agora nós estamos aqui com Clébio, que é um produtor cultural, mas principalmente um carnavalesco que ama fazer carnaval. Não é verdade, Clébio? Carnaval está na minha vida há muito tempo já. Bastante tempo. Já que está há muito tempo, então conta um pouquinho da sua história, porque eu sei que você veio de Iuna. Como que foi essa sua história, esse seu caminho até chegar ao Carnaval de Cachoeiro? Pois é, eu digo que essa história ela exatamente começa há muito tempo atrás, quando eu ainda era um pré-adolescente, e tem ligações com Cachoeiro, porque o primeiro contato que eu lembro foi exatamente um livro, o famoso livro verde que eu conto quando eu falo isso, que ele chegou lá em casa e quando eu folheei esse livro verde, a primeira coisa que tinha era um livro sobre músicas carnavalescas, que eu acho que naquele período 70 alguma coisa, era muito comum fazer esse tipo de publicação. E qual é a primeira música? Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Eu me lembro disso assim sempre. E eu acho que essa ligação com o carnaval é uma ligação afetiva de muito tempo, e principalmente com as escolas de samba, porque eu sempre gostei muito, gostava muito. Tinha um grande sonho de sair na comissão de frente, achava aquilo fantástico. Mas efetivamente essa história do carnaval ela passa por uma volta, uma saída de Iuna e uma moradia nova em Vitória a partir de 1999, exatamente no período quando as escolas de samba de lá estavam no seu retorno, porque elas tiveram aí um hiato de 10 anos aproximadamente, sem carnaval em Vitória das escolas de samba. Então eu estava no retorno, eu estava também chegando em Vitória. E o contato primeiro é exatamente um contato muito emblemático, porque eu exatamente vejo a Unidos de Jericoacoara fazer esse retorno com um samba que se chama O Retorno, né? E que é muito legal, porque né, o povo inteiro vai saber, é a Jericoacoara que vem lá, e aquilo me marcou muito. E já nos outros anos, com amigos próximos que moravam no bairro de Jericoacoara, a gente teve uma proximidade com isso, com esse carnaval, e ele foi evoluindo, e eu ao mesmo tempo fazia um curso na UFES de design, onde eu escolhi fazer para o meu trabalho de graduação o design e o carnaval. E eu mergulhei no carnaval daqueles períodos todos ali. Primeiro fiz fotografias do carnaval de 2002, quando exatamente o carnaval volta para o Sambão do Povo. Eu fiz um trabalho de fotografia para o meu curso de design em cima do carnaval, e aquilo me aproximou da escola, e no outro ano eu já estava praticamente fazendo parte da comissão de carnaval. Fizemos o carnaval de 2003, preparamos para 2004, quando a gente foi campeão com o primeiro enredo que eu escrevi na vida, que falava sobre a barreira verde, a proibição da entrada de estradas para o Espírito Santo e o rompimento por parte dos desbravadores nisso aí. Bom, isso evoluiu, eu me apaixonei pelo carnaval, continuei na Jericoacoara, fizemos alguns tantos enredos, fomos campeões. E quando, no ano de 2009, eu fui convidado para ser um dos jurados do Carnaval de Cachoeiro, e eu vim para Cachoeiro, eu estava passando carnaval em Muqui, né? E vim para Cachoeiro para fazer essa avaliação das escolas de samba neste carnaval de 2009. Ali mesmo a gente já conversou sobre a possibilidade da gente montar oficinas, um trabalho mais voltado à reestruturação do carnaval das escolas de samba cachoeirense. O que ocorreu já no final do ano, né, de 2009, quando eu já estava morando em Cachoeiro, de volta a Cachoeiro, né, porque morei aqui com 13 para 14 anos, quando fui aluno do liceu, então já tenho uma história com a cidade, né,
bastante pessoas da minha família moravam aqui. E a gente começou a fazer esses cursos. Eu lembro que lá na escola, lá no Village da Luz, a gente fez... Antes de entrar na história dos cursos, deixa eu ainda pegar aqui uma parte dessa questão da época que você estudou. E isso foi importante para todo o seu conhecimento, né, que você aplica na construção do carnaval. Você acha que o carnaval ele é mais cultura, né? Ele é mais uma questão social, ele é mais uma questão educacional? Aonde que você acha que o carnaval se encaixa em todas essas questões do seu fazer, do dia a dia, que não é somente uma brincadeira em 4 dias do ano? Pois é, essa é uma pergunta que daria uma enciclopédia de 12 volumes. Mas eu diria para você o seguinte, eu Clébio, até como pesquisador de carnaval que sou, leio muita coisa e a gente produz alguns textos e faz isso. Primeiro, gosto de colocar que o carnaval é cultura popular. Isso é importante para mim. Segundo, que eu acho que o carnaval tomou uma proporção que ele está inserido em todos esses aspectos que você disse. No aspecto social, no aspecto de inclusão, no aspecto mercadológico, que a gente não pode esquecer isso. Mas essa pergunta é muito pertinente, por conta de que as pessoas às vezes acham que o carnaval em si, hoje, pela facilidade de algumas mídias, de algumas coisas, é aquele carro de som tocando todo tipo de música, né, e as pessoas em volta, tudo, enfim. Essa alegria do carnaval, o carnaval é uma coisa histórica, ninguém aqui contemporâneo inventou o carnaval. O carnaval é uma construção histórica que remonta de Egito Antigo, das festas, né? E depois para Roma, e depois a igreja resolveu então, a igreja católica resolve então condicionar o carnaval naqueles 4 dias para fazer essa inversão da alegria e das pessoas se fantasiarem, que é o importante. Então eu acho que o carnaval é tudo isso que você falou hoje. Eu não posso deixar de colocar que o carnaval é educacional, que o carnaval é político, que o carnaval é social, que o carnaval é muito hoje, em função do tamanho que ele tomou, uma atividade econômica importante para o país, importante para o setor de turismo, importante no fazer. Só um exemplo, no carnaval de 2019, em Cachoeiro, por exemplo, aonde nas atividades de carnaval que eu fiz em Cachoeiro, nós envolvemos cerca de 100 pessoas, direta ou indiretamente, que receberam pelo seu fazer, pela sua profissão, seja um marceneiro, seja um soldador, seja uma costureira, seja uma aderecista, seja uma pessoa que ajuda nos serviços gerais. Todas essas pessoas receberam algum tipo de ganho diretamente ligado às atividades do carnaval. Então eu acho que o carnaval é um pouco disso tudo, mas na sua essência ele é cultura popular, ele se transformou no Brasil nessa questão de cultura popular para mim. Eu gosto muito de dizer isso. O carnaval tem muito a cara do Brasil, né? O povo brasileiro é muito carnavalesco. Muito, né? ele se adaptou assim muito, né? Ele vem com os portugueses naquela história né, de todas aquelas festas lá, da passagem de 1800 para 1900, mas efetivamente ele tomou uma cara, e é uma cara que é muito legal, né? Porque a cara do carnaval de Pernambuco, por exemplo, não é a cara do carnaval do Rio de Janeiro, que não é a cara do carnaval da Bahia, que não é a cara do carnaval do Amazonas. Então, assim, o enredo que eu fiz para o carnaval de 2021, que não vai acontecer e que a gente vai fazer em 2022, e que chama Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, obviamente, a gente já está com ele pronto, inclusive, o samba já está pronto, e a gente diz exatamente disso. A gente fala dessa coisa do carnaval. Por isso que eu disse que a sua pergunta foi muito pertinente, porque é muito... Porque
naquilo que eu escrevi, eu falo do carnaval. Olha, o carnaval é assim, assado, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu sou, antes de tudo, eu sou um arrastão de amor e paz. Eu tô de Chapuri a Vila Flor, como diz o nosso refrão, de Chapuri a Vila Flor, qualquer lugar aonde eu for, né? Então, assim, eu acho que é uma paixão, eu gosto, mas que fique muito claro, o carnaval, ele precisa ter esse aspecto de cultura, né? Como eu te disse, com cada uma das suas características. Essa questão política, não a política partidária, que você vai para lá defender esta ou aquela bandeira, mas eu acho que pelo que eu já pesquisei, que eu já estudei pelo carnaval, antigamente, ele era muito político porque você trazia aquilo que estava vivendo naquele momento, né, no país, na sua cidade, aquilo que você estava insatisfeito ou satisfeito, transformava aquilo na alegria de poder colocar aquilo na rua e brincar com aquilo. Com irreverência, com deboche. Com deboche, principalmente com deboche, né? E você jogar aquilo, botar aquilo para fora, né, de uma forma que você fique mais leve para depois da quarta-feira de cinzas, você voltar de novo para a sua vida do dia a dia, né? E isso, nessa minha pesquisa, eu vi que a primeira publicação que nós temos registro do Carnaval em Cachoeiro, que é de 1905, que é uma figura de uma brincadeira de carnaval altamente política, né? Um cavalo com uma máscara enorme na frente, de uma figura política estadual, atrás uma carroça toda enfeitada e o povo todo em volta. 1905 em Cachoeiros da Pemirim, já brincava carnaval, né? Brincava com a sátira, com o deboche, com a... Olha, eu vou brincar com a... Parece que fica permitido você brincar com a figura pública, dizendo, olha, é isso. Então, assim, esse deboche, essa irreverência que hoje você tem nas fantasias, que hoje você tem nos próprios blocos, ela é a essência do carnaval. É a essência do carnaval. Você mesmo acabou de citar, nós estamos falando de cento e tantos anos, 115 anos atrás, em Cachoeiro da Pemirim, a gente já tinha as pessoas fazendo sátiras, né? E essa sátira veio, porque assim, o carnaval, você tem o carnaval nesse período na rua, né? Depois você tem o carnaval nos clubes e na rua, efetivamente, porque é na rua que o carnaval tem toda a sua vibração, mas você tem lá, aí você tem as marchinhas que brincam com isso tudo, e depois você passa a ter as escolas de samba, com temas no início muito nacionalistas, vamos dizer assim, né? Falando de figuras, falando de vultos, falando enfim, dessa coisa nacional, desse desejo nacional, até que você tem o outro lado político da história, que é a valorização dos artistas do carnaval e da onde ele surgiu de uma maneira mais ampla no Rio de Janeiro, que foi no Morro, com os negros, com Tia Ciata, que era uma baiana que vivia no Rio e que dava suporte a essas pessoas. Aí você tem a valorização de temas afro, né? E aí você passa por vários momentos onde o carnaval dos desfiles de escola de samba passam a representar essa posição política, como você disse, sem ser partidária, mas uma posição política, e que ultimamente até partidária entrou, e que eu assim, respeito, mas não é o carnaval. Eu gosto de um carnaval que use esse deboche, que use essa irreverência, porque isso é a cara do brasileiro. É você ir pra rua, é você fazer a sua brincadeira, é você se vestir, se fantasiar, porque essa é a essência do carnaval que vem lá de trás. Né? Você falou aí em vários modelos
da existência do carnaval, né, ao longo da sua história, né, de clubes, de marchinha dos blocos na rua. Teve aquele momento dos desfiles de carro, né, com o pessoal jogando os confetes na casa das grandes sociedades. Da grande sociedade, que eu já vi também, já li em livros que Cachoeiro teve um período, né, na Praia João Monteiro, quando os carros desfilavam e as pessoas em volta ali, né. E aí me lembrou que, lendo um dos livros da história de Cachoeiro de seu Evandro Moreira, que registrou muito a nossa história em seus livros, um pedaço lá, um pedacinho pequenininho, mas que me deixou muito feliz, que ele cita o meu avô, Pedro Barros, na década de 50, que organizava no período do carnaval as cavalgadas, que eram outra forma de brincar o carnaval, né? O meu avô, o Pedro Barros, que mexia com cavalos, tinha cavalos, organizava no Coronel Borges, os seus amigos também que tinham cavalos, e eles enfeitavam todos os cavalos, se fantasiavam e vinham brincando o carnaval a cavalo do Coronel Borges até o centro da cidade, né? Então, assim, você vê ao longo da história várias formas de brincar o carnaval, né? E você vê que o carnaval também evoluiu, também mudou conforme as épocas, né? Também mudou conforme o momento da sociedade, da comunidade, do crescimento da cidade, mas nunca deixou de existir. E você acha que ele pode um dia deixar de existir? Na verdade, o que acontece? Eu tenho falado muito sobre isso, porque as pessoas acham que o carnaval, ou qualquer tipo de ação da cultura popular, ele depende diretamente da ação para sua manutenção vamos dizer assim, subvenção pública. Não é uma verdade. Não é uma verdade. O carnaval ele vai existir independente de qualquer coisa. Se não tiver instrumento para fazer a batucada, nós vamos de lata virada e ele vai sair do mesmo jeito, né? Eu vejo hoje, eu acompanho hoje a Folia de Reis, que é também um grande movimento, uma grande manifestação popular. Eu fico olhando assim, não precisa de nada. Hoje as crianças, elas pegam as máscaras e fazem as máscaras de folia de palhaço e saem com um porrete na mão, como se representando, sem ninguém mandar, sem ninguém ensinar aquilo para elas. Então, assim, essa questão é o saber que vai passando de geração em geração. Como você disse, é o seu avô que tinha a sua coisa, hoje é o Lucimar que está aqui, né? É o Clébio que está aqui, mas daqui a pouco... Então, assim, você vai passando, isso vai passando de geração em geração, e eu acho que o que muda, na verdade, é a forma como isso tudo é tratado. Existem, lógico, é preciso respeitar as pessoas que não gostam do momento carnavalesco, mas a gente também espera do outro lado o mesmo respeito, e eu acho que essa é o segredo da boa convivência, né? Então, assim, eu gosto do carnaval, eu acho que ele é necessário para isso, eu acho que em 2022 ele vai ser ainda mais necessário. É claro que eu não sou a favor dos excessos, eu acho que é um complicador hoje para o carnaval, essa coisa de pensar que é tudo muito... Mas existe o lado da alegria, existe o lado do pai e da mãe que pega a sua criança e fantasia e leva a bailarina, o pequeno palhaço, e o pirata e tantas outras fantasias tão famosas e tão tradicionais do carnaval para fazer uma brincadeira num bloco saudável, né, onde as pessoas só querem se divertir, só querem alegria. Então, por isso eu acho que o carnaval, enfim, vida longa ao carnaval. Ele se transforma e aí ele vai se adaptando aos momentos, né? Da minha pequena história, né, experiência de vida com o carnaval, eu lembro na década de 80 os desfiles das escolas na Praça João Monteiro, quando ali acontecia,
E ali eu cheguei a desfilar pelo Batuqueiros do Ferroviários. Lembro, ainda jovem, lembro do bolinho da família Calixto vindo em cima de um elefante enorme, vestido de marajá. Lembro de uma outra alegoria de uma ostra enorme, uma concha grande, e ela ficava fechada, e aí olha, ela abria e dentro tinha uma moça vestida de sereia, uma coisa linda. E aí depois Cachoeira teve uma das suas enchentes grandes, e aí não pôde ter o carnaval, e aí parou esse carnaval da Cátia Monteiro. Cheguei a brincar carnaval no Clube Ferroviários, ali, aquele prédio ali na subida daquela avenida do lado da antiga estação ferroviária, e na época ainda dos bailes de clube de carnaval. Cheguei a pegar ali marchinha de carnaval, que era muito gostoso, assim como os concursos de fantasia de luxo, de blocos carnavalescos no Yacht Clube, lá em Marataízes, também. Depois o carnaval foi para Beira-Rio, na época, que aí eu acho que foi um grande momento que começou a acabar os bailes de clube, que foi quando surgiu os trio elétricos da Bahia e se expandiu para o Brasil todo. E aí é a época do carnaval na Beira-Rio, em Cachoeiro, com os trio elétricos passando, e todo mundo indo atrás dos trio elétricos, aquela coisa louca, de muita alegria. Mas ainda tinha ali os desfiles também de fantasia de luxo, com times, jarbas, desfilando aí no meio do povo. Momento também muito massa. Geórgias em Cachoeira. E depois, quando a gente retoma o carnaval, já em 2006, 2007, 2008, já trazendo o desfile das agremiações para a linha vermelha, e ali começa a estruturar, a reestruturar o carnaval de Cachoeira, ali, que é quando você é convidado para vir de Muqui, né, e que a gente convidava, que primeiro a gente tinha os jurados de Cachoeira. E aí, como o carnaval começou a crescer de novo em Cachoeira, as escolas sentiram a necessidade de trazer jurados de fora. E aí foi aí que você vem nesse grupo, né? E aí a gente faz uma parceria também com a Liga das Escolas de Samba de Vitória, e aí eles trazem os jurados lá de Vitória para participar. E aí logo depois você vem trabalhar na Secretaria de Cultura de Cachoeiro. E aí você, com todo o seu conhecimento, todo o seu profissionalismo na área do carnaval, vocês começam a dar uma estruturação nas partes que compõem as agremiações carnavalescas, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse momento com as escolas em Cachoeiro. Pois assim, eu jurava que o carnaval era apenas aquela grande diversão e eu era, enfim, um trabalhador da mesma área ali, profissional, mas na verdade não pensava em estar atuando exatamente com isso. Bom, quando eu vim no final de 2009 para a gente começar esses cursos, essas oficinas, na verdade foi um prazer muito grande e uma surpresa, porque naquele momento Cachoeiro tinha várias agremiações carnavalescas, umas mais tradicionais, outras começando, outras com mais dificuldade, e o trabalho era organizar isso, mas não é um trabalho fácil, porque cada um tem a sua realidade. Você fazer uma coisa uniforme, você implementar um estatuto, uma regra para coisas tão diversas e diferentes, para universos tão que se completam, mas que as pessoas não têm, apesar de ser carnaval, as pessoas têm o pensamento de forma diferente. Mas esse desafio veio logo depois em forma de conhecimento. Então a gente trouxe, primeiro, uma oficina de mestre-sala e porta-bandeira, com 2 mestres queridos. Na certificação
Todas as agremiações ganharam bandeiras oficiais, tamanho oficial, bandeira que estão aí até hoje no carnaval, né? É bom dizer, 10 anos depois, elas ainda estão tremulando os nossos desfiles. Fizemos workshops de bateria, workshops de comissão de frente, né? Então, ao longo desse período, 2009, 2010, início de 2011, a gente teve vários cursos que foram feitos e oferecidos a essa comunidade carnavalesca. Na verdade, o desfile ele estava atrelado a uma série de outras coisas muito importantes também, porque a atividade carnavalesca ela incentivava outras áreas. Eu gosto sempre de dizer assim, com muito orgulho, de que as pessoas em Cachoeiro ainda fazem acontecer o desfile de fantasias de luxo e originalidade, que eu acho que é uma das características do carnaval. Então, quando eu cheguei, que eu me deparei com aquela situação, eu fiquei muito feliz. E você, assim, muito ligado a esses desfiles, que já eram historicamente, continuou ali. Então, assim, foram incorporadas outras coisas. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte de uma equipe que montou a volta do concurso de marchinhas de carnaval, que também ajuda a engrossar esse caldo carnavalesco, né? Então são ações que foram realizadas pela municipalidade, mas que fique claro, sem o despreendimento, a resistência dessas pessoas que gostam do carnaval. Não adianta você pode fazer curso, oficina, dar dinheiro, fazer alguma coisa. Se essas pessoas não têm o carnaval na alma, como todas elas tiveram, como todas elas ainda têm essa paixão pelo carnaval, dificilmente a gente teria qualquer sucesso. Então, assim, o resultado desse sucesso é o resultado dessas comunidades tão diferentes que apresentavam sempre um trabalho. Problemas? Sim, muitos, como em qualquer área. Mas eu acho que a gente pode dizer com orgulho que depois disso tudo, aí você tem uma nova parada, porque o carnaval parece que é feito desses ciclos. A gente estava conversando sobre isso. Aqui em Cachoeira, as escolas de samba, os blocos, essas coisas do ciclo. E em 2019, quando a gente começa, novamente a gente tem 2020 com a enchente, 2021 a pandemia, mas a gente tem conversado muito com as pessoas do carnaval, com algumas pessoas do carnaval, da importância de se manter essa resistência, porque a gente acredita que 2022 a gente, depois de 2 anos, vai realizar, a gente espera realizar, se Deus quiser, esse desfile carnavalesco novamente, para que a gente possa ter o resgate disso, porque você está há muito tempo na Secretaria de Cultura e você pode confirmar isso. O dia que as escolas de samba de Cachoeira ou blocos carnavalescos vão desfilar é o dia que a avenida enche mais, porque tem aquele negócio, né? Cachoeira não tem carnaval, as pessoas vão todas para a praia. Como todas para a praia? Eu estou falando de uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Estou falando de uma cidade que, é lógico, a proximidade da praia, as pessoas vão realmente, né? É muito quente a cidade, mas tem carnaval, as pessoas ficam em Cachoeiro e você precisa oferecer essa oportunidade de lazer. E precisa acabar com o estigma de que você vai para lá e você não, todo carnaval é preparado com muita segurança. O último carnaval na Praça de Fátima foi um carnaval muito família e que eu tive o prazer de, junto à equipe que trabalha comigo, nesse carnaval de 2009, uma novidade para mim no carnaval. Depois de tanto tempo no carnaval, uma novidade. A Secretaria lançou um edital, da qual eu me inscrevi e a nossa equipe foi a vencedora desse edital para fazer os bonecões do carnaval. Foi com muito prazer que eu fiz aquele trabalho, porque eu não conhecia essa mecânica de como é que era fazer.
né? Já tinha feito carro alegórico de gigantíssimos lá em Vitória, ajudado a construir esse carnaval, mas um boneco daquele ali eu não sabia da mecânica. Então, assim, aprendi muito, levei muita pancada, né? Foi muito difícil, porque você conseguir fazer essa mecânica toda é um peso danado, é roupa demais, o feitio do rosto que você não ajusta aqui, que você não tem um profissional, enfim, foi um desafio muito grande que eu fiquei muito prazeroso. Esses bonecões, eles existem até hoje, né? A gente tem, inclusive eles vão para a Avenida no Carnaval de 2022, na agremiação Chega Mais, que fala sobre o Carnaval. Então, assim, de alguma forma, seu Zé Nogueira, Sérgio Sampaio, Babiano e Vela Acesa vão estar no Carnaval de Vitória em 2022 daquele jeito ali. Inclusive já estiveram, fez parte da decoração da nossa live da Chega Mais, nós colocamos os bonecões lá, foi um sucesso. Então, assim, é um prazer sempre ter isso. Eu acho que essa estruturação do Carnaval, ela foi muito importante. E ela foi muito importante para o Anclébio enquanto profissional. A partir daí eu comecei a fazer outras atividades ligadas à cultura, mas no período carnavalesco eu passei a ser requisitado para algumas coisas, como, por exemplo, decoração de rua, que é um prazer e que é uma coisa dos carnavais antigos. Então fiz oficinas em Atílio Váqua, né? Fiz a decoração de rua de Iuna, e também fui convidado para fazer o Carnaval de Clube do Jaraguá, Tênis Clube, que é um clube tradicional, um dos mais tradicionais da cidade, né? E que resgatou o famoso grito de carnaval. Então, assim, já pelo 3º ano consecutivo, esse ano também não vamos fazer, mas a gente espera voltar com todas essas atividades, porque a gente entende que esse carnaval é uma coisa ligada à alegria, ligada à irreverência, né? E como você mesmo disse, aquela coisa assim, vamos brincar um pouquinho, porque a gente tem aí mais 300 e tantos dias por ano para ser muito sério, então vamos, né? Quando você estava falando um pouquinho da história dos bonecos, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a história do Carnaval de Cachoeiro, me deparei com uma matéria, algumas fotos do bloco do Vela Acesa, que era o bloco que trazia os bonecões em Cachoeiro. E como eu eu tenho certeza que o Carnaval é muita história, é muita educação, né? Educação que eu digo de você ir repassando para as crianças, para os jovens, um pouco daquela história do passado, da história do que envolve o meio ambiente, do que envolve a história de matriz africana, o que é a história da parte dos reis e rainhas que o mundo todo teve. Então, que você traz isso tudo para dentro dos enredos das escolas de samba, para você cantar, para você demonstrar através das fantasias, das alegorias. E isso é educação, porque Sim. Quando a pessoa que está na plateia, dançando, cantando, ela vê aquela fantasia, ela vê aquela alegoria, ela ouve um pouquinho do que está sendo dito no samba enredo, e aí ela vai pensando, olha, isso é aquilo, olha, isso é aquilo outro, e aí vai aprendendo um pouquinho também, através da alegria, um pouquinho de educação e da história. Então, quando eu estava estudando a história de Cachoeiro, eu vi lá as fotos dos bonecos do Vela Acesa, e aí, como nós, nesses últimos anos, pensando num carnaval família, o que é mais família do que aquele carnaval dos bonecões, Sim. Onde o pai coloca o filho nas costas e vai brincando atrás dos bonecões, não é verdade? Sim. E aí a gente lançou esse edital que você ganhou e construiu esses bonecões que participou do Carnaval 2019, que foi lindo sair ali na Praça de Fátima do Circo da Cultura Sim. Com a banda
que estava tocando, os bonecões vinham e saíam a banda e os bonecões e o povo atrás brincando ali dentro da Praça de Fátima. Foi, olha, Lucimar, eu te digo que assim, para mim, depois de muito tempo, aquela novidade, porque assim, eu acabei passando, obviamente, trabalhando, mas ficando aqui, porque efetivamente o meu, aí é uma pergunta que as pessoas, mas e o seu carnaval, como é que é? Você participa, faz, planeja, etc. Mas o seu carnaval? Hoje o meu carnaval tem sido esse. Eu vou, faço todas as atividades, vou para o carnaval das escolas de samba de Vitória, da qual eu tenho uma ligação muito forte e muito grande ainda, e uma semana depois eu fico aqui. O meu circuito acaba sendo cachoeiro, acaba sendo no máximo muqui, e eu acabo ficando aqui, porque aí tem televisão que a gente acaba vendo, gostando de enxergar. Eu queria ressaltar dois aspectos do carnaval que você tocou no assunto que é muito importante. Primeiro, o carnaval é educação. A gente, ao findar de 2019, eu já tinha alguma coisa escrita sobre o carnaval nas escolas. Que quando chega o período do carnaval, na semana do carnaval, todas as escolas, públicas, particulares, enfim, federais, ou estaduais ou municipais, elas querem alguma atividade de carnaval. E aí começa, meu telefone não para, então eu preparei na minha cabeça. Infelizmente, em 2020 eu não consegui realizar, em 2021 também, mas o projeto está lá, eu acho interessantíssimo isso, inclusive com a ideia dos bonecos, com a ideia de você levar confete, serpentina, que são coisas interessantes e tal. E o outro aspecto que eu gostaria muito de ressaltar sobre a questão do meio ambiente. Eu sou um lixeiro do carnaval. O meu carro fica parado no final do desfile Vitória. Quem me conhece sabe que eu não estou falando mentira. E eu vou recolhendo material de carnaval. As escolas produzem, jogam fora e aquilo me incomoda demais. Então, assim, hoje na escola que eu estou, a gente está estudando uma maneira dessas fantasias voltarem em forma de bônus, a gente não sabe como ainda. Mas eu queria, aqui atrás, por exemplo, eu tenho material do Carnaval de Vitória de 2018 ainda, está intacto. Tem coisa que eu fiz, né? Por exemplo, são peças que foram feitas aqui em casa, mas todas elas com material que foram retirados de outra fantasia e foi feito aqui, né? Então você tem tudo isso que está aqui. Essas máscaras é fruto também disso. São máscaras que estavam prontas para o Carnaval de 2020 em Cachoeira. Essas máscaras iriam sair no Carnaval numa ala coreografada. Estão todas prontas, são 40 dessas que estão prontas. São máscaras inspiradas na Folia de Reis, do palhaço de Folia de Reis, e que estão aqui, que foram adaptadas com material reciclado, como você pode perceber. Então, tudo isso foi retirado. Eu acho que esse é um grande caminho que o Carnaval precisa seguir. O planeta não aguenta mais, a gente precisa pensar nisso. O Carnaval precisa pensar nisso com mais efetividade. Eu acho que é um Carnaval mais moderno, é um Carnaval que vai para frente com relação a isso. E a questão educacional da qual você tocou, que é muito interessante. Tem algum setor, alguma parte de uma agremiação na hora do desfile que te emociona mais, que você cuida com mais carinho? Olha só, é um negócio muito complicado isso, porque assim, você olhar as baianas é um sentimento diferente de você sentir a bateria, mas é tão intenso quanto para mim, sabe? O desfile como um todo é muito, sabe, você vê uma porta-bandeira carregando aquilo ali, olhando, o mestre-sala cuidando daquilo tudo, é muito, 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 muito gratificante. Mas, como eu te disse, eu acho que as coisas de quando a gente é criança, aquilo que enche os olhos da gente, eu cuido com muito carinho, desde a concepção até aquilo que eu acredito de carnaval.
eu gosto de dar muita opinião na comissão de frente. Eu acho que ela acaba representando aquilo que é o desfile. No ano passado, no desfile da Chega Mais, que homenageou Luiz Del Fuego, foi muito... Essa semana eu vi uma foto, vou até mandar para vocês lá para que vocês tenham acesso. Todas as nossas Luiz Del Fuego, porque foram várias dançarinas da qual ela se inspirou, assim, em paredão, assim, ó. Aquilo me trouxe de volta. Então, assim, eu acho que a comissão de frente, eu consigo olhar de dar aquele impacto. E é um setor que, assim, ele tem se desvirtuado um pouco. Eu acho que ele, principalmente agora, ele merece um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, porque ele está virando grandes alegorias e o elemento humano ele está ficando de fora. Eu não sou contra colocar a alegoria lá, mas de qualquer forma. Agora, me emociona muito, assim, sabe? Eu ver a escola em desfile, eu quando entro para defender as cores da agremiação da qual eu trabalhei, ou eu fiz o enredo, né? Porque hoje, assim, a gente é meio assim, lá em Vitória a gente tem a Chega Mais, que está no grupo de acesso, mas no ano passado, por exemplo, eu fui campeão com um enredo feito para Boa Vista. Mas todo mundo sabe que eu sou oriundo da Jucutuquara, foi uma das primeiras coisas que eu falei lá atrás. E a Jucutuquara vai fazer 50 anos em 2022. Então, assim, eu acho que tudo isso que envolve a construção, o pensamento, porque eu acho que o planejamento de tudo é muito importante, mas é muito difícil responder essa pergunta por isso. Você vai se apaixonando, eu acho que a bateria na avenida, para quem já foi lá no desfile, sabe do que eu estou falando, e a beleza do bailado, e as baianas rodando, enfim, é tudo muito bonito, né? Os carros alegóricos, acho que todo mundo faz parte, porque para pensar numa coisa, escola de samba grande, sim, imensa, tipo Vitória, né? 2.000 componentes, que praticamente nunca se viram. E você já desfilou várias vezes, você sabe como é que funciona, você sabe que isso no Rio é assim. É uma dinâmica que você acha que assim, tem tudo para dar errado. Tem tudo, mas as pessoas vão chegando com a mesma fantasia, vão se aproximando, vão chegando ali, as pessoas vão se organizando e daqui a pouco aquilo sai lá na frente de uma beleza que você me emociona muito. Eu gosto muito disso e gosto muito de dizer outra coisa. Um carnaval grande como o Carnaval de Vitória é um carnaval que tem zero ocorrência policial na área onde ele é realizado. Né? Então, assim, é muito gratificante você ver isso tudo. É muito gratificante você ver essa escola na avenida. Assim, eu lembro de uma cena que me marcou muito em Cachoeiro. Eu sempre gostei muito de carnaval, né? Dos desfiles do Rio de Janeiro, assisti muito. Quando eu era criança, eu era apaixonado pelo Império Serrano. Aquele bumbum, bati bumbum, burugundum, não tem como não esquecer. Quem assistiu, conheceu aquele desfile. Eu acho que foi ali, naquele momento, que eu me apaixonei muito pelo carnaval. Depois de assistir o desfile lá na Marquês de Sapucaí, quando a Olintos do Cabo Sul homenageou o Roberto Carlos, lá atrás. Sim. Depois, quando a Beija-Flor, de novo, homenageou o Roberto Carlos. Lá nos desfiles de Vitória, com todos aqueles que você fez, homenageando as personalidades de Cachoeiro. Rubem Braga, coisa linda, que desfile maravilhoso. Eu acho que o primeiro que eu fui foi quando era de Muqui, eu acho que vocês falaram de Muqui. Sim. Acho que foi a primeira vez que eu fui lá e desfilei. E em Cachoeiro, aí você vê o Rio com aquele tamanho todo, um carnaval internacional. Vitória, a gente pode considerar um carnaval nacional, né? E aí Cachoeiro naquele momento, eles estão ali na linha vermelha, arquibancada dos dois lados, aquele nosso camarote ali
camarote palanque de 2 andares para os jurados, para TV transmitindo pela TV local, e aí a escola explosão do novo parque, que, né, explodiu, né, tão rapidamente, né, e ficou tão enorme, tão grande, tão de repente surgiu assim, a gente não esperava, e aí ela enorme na linha vermelha, as arquibancadas lotadas, eles distribuíram aquelas bandeirinhas para todo mundo ali que estava assistindo, e de repente a linha vermelha tomada, a bateria para, e todo mundo canta, e aí a gente fala, nossa, independente do tamanho, da proporção do que cabe a Cachoeira, do tamanho da proporção que cabe em Vitória, do Rio de Janeiro, mas é o mesmo carnaval. A emoção é do mesmo tamanho. É a mesma emoção, é o mesmo amor. Sim. É impressionante como o sentimento é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer tamanho, né? Então eu acho que o amor pelo carnaval, ele é um elemento importantíssimo para que ele aconteça, né, Antônio? Fundamental, ele é fundamental, assim, é uma... A gente não consegue explicar, sabe, e o carnaval teve, nesse momento de pandemia, para mim, uma função muito importante de saúde mental. A gente, durante todas as terças-feiras de 2020, e continuamos agora em 2021, a nossa agremiação, da qual hoje eu faço parte com mais efetividade, que é a Chega Mais, do Morro do Quadro, em Vitória, ela se reuniu. Nesse período foi criado o departamento cultural da escola. A escola não tinha nem registro de nada, que eu estou dizendo assim, legalmente falando, ela estava também precisando de organização. Hoje, depois desses meses todos de pandemia, o carnaval nos uniu a esse grupo, e a gente está saindo na frente com o enredo do próximo pronto, as fantasias já sendo confeccionadas, na maioria delas, todas com material reciclado. Nós saímos com o departamento cultural, nós saímos com a organização da escola, com a documentação que faltava acertar, hoje está toda pronta, a gente está pronto para entrar nos editais, com 2 editais aprovados na Lei Aldir Blanc para serem realizados. Um novo grupo de amigos, e isso tudo que juntou todos nós nessas terças-feiras foi o amor pelo carnaval. Sem esse gostar, porque assim, eu sempre falo para as pessoas, seu avô gostava de cavalgar, o meu pai gostava de pescar, outros gostam de jogar sinuca, outros gostam de bater uma bolinha no final de semana ou durante a semana com um futebolzinho, que é outra grande paixão nossa, e outros gostam do carnaval. Então assim, na verdade ele está no mesmo nível de outras coisas, e que você precisa, mas vocês fazem carnaval o ano inteiro? Já estão fazendo carnaval? É a pergunta que se faz. O carnaval não sai das nossas vidas. Eu acabei de fazer uma avaliação agora, de que eu tenho tanta coisa de carnaval guardada na minha casa, porque esse tempo todo foi sendo guardado coisa que eu falava assim, vai precisar, vai fazer. O carnaval de 2020 não aconteceu, mas tinha muita coisa preparada e muita coisa pronta, como você pode ver. Então assim, eu acho que a cada passo que você dá dentro da minha residência, você encontra alguma referência de carnaval. E essa paixão, ela é intensa, ela é grande, ela une pessoas, ela faz com que você faça a inclusão, ela está ligada às atividades artísticas das quais você pode transformar uma vida. É claro, como eu disse no início, tem muitos problemas também, tem coisas que fogem do nosso controle, que a gente não gostaria. Mas a gente faz homenagens lindíssimas. Eu tenho o prazer de dizer que os cachoeirenses foram homenageados, muitos nossos foram homenageados lá. Eu posso citar o Luiz Del Fuego e citar o Rubem Braga, que é um desfile emblemático da Jutuquara, com um samba lindo,
um desfile alegre para cima, gostoso de fazer, gostoso de participar. E eu acho que assim, é uma função minha, né? Assim como eu já fiz, como eu sou da região do Caparaó, já levei o Caparaó também para a avenida, né? Eu acho que é educacional e é social, e é antropológico, e é todo coisa, e é por isso que a gente está aqui conversando, e se deixar a gente vai passar uns 3 dias ou 4 dias falando disso aí, né? Porque a paixão é realmente o que fala. Bom, então eu acho que falando de amor e de paixão por carnaval, eu acho que é a deixa para a gente fechar essa conversa, porque eu acho que nada consegue chegar à frente para você trabalhar ou brincar ou se divertir com o carnaval se você não tiver a paixão e o amor, né? E aí a gente teve agora então essa conversa muito profissional, muito técnica, muito social, muito educativa, muito histórica, mas com muito amor e muita paixão sobre o carnaval. O carnaval que é único do carnaval de Parintins, o carnaval de Pernambuco, o baiano, o carioca, o paulista, mais o capixaba de Vitória, o cachoeirense aqui da nossa cidade, o do boi de Muqui, porque todos eles só acontecem porque tem pessoas que têm paixão e que têm amor. Então a gente agradece aqui a Anclébio por ter dividido com a gente toda a sua história do carnaval e fortalecer esse elo de 2020, 2021 para 2022 temos um carnaval muito alegre, muito para cima, né, Anclébio? É isso, eu assim, quero agradecer. A gente só tem a agradecer a oportunidade de estar falando de um tema que a gente gosta tanto, dizer que 2022 a gente vai estar, se Deus quiser, comemorando esse ciclo vencido de tantas dificuldades, de um período tão difícil para a humanidade, mas que a gente espera que seja um período de reflexão, principalmente, de aprendizado para todos nós que estamos aqui, e dizer que a gente tem um ano inteiro para se organizar para fazer um carnaval realmente que seja novamente o carnaval da família, novamente um carnaval de ver o pai brincando com a filha, a mãe brincando com o filho, de ver todos os nossos batuqueiros, todos os nossos aderecistas, todas as pessoas trabalhando e todas as pessoas sorrindo, principalmente se abraçando, que é o que está todo mundo doido para fazer e que todo mundo vai fazer muito em 2022. Isso aí. Valeu, Cléber.